Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um evento de Direito Tributário na ABC. A gente vai iniciar a nossa live aqui pontualmente às 10 horas da manhã. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou sócio responsável pela área tributária do Duarte Tonetti Advogados, e hoje a gente vai tratar de um tema novo, a medida provisória 1159 de 2023. Tá? Essa medida provisória ela vai promover alterações na tomada de crédito do PIS e COFINS para empresas do lucro real, né? Empresas do regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de fazer um contexto, né, de toda a situação envolvendo o PIS e COFINS, um pequeno contexto histórico para a gente poder abordar o assunto com mais propriedade aqui e ficarmos todos na mesma página. Essa medida provisória 1159 de 2023, ela é oriunda da tese do século, né, da grande discussão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? O que aconteceu na chamada tese do século? As empresas começaram a ingressar com ações discutindo que na tributação do PIS e da COFINS, na saída, nas vendas, né, tributadas por PIS e COFINS, o ICMS ele não deveria compor a base de cálculo dessas contribuições. PIS e COFINS são duas contribuições sociais, né, dois tributos administrados pela Receita Federal, né, pela União Federal, de competência da União Federal, e a sua arrecadação vai para o governo federal. Né? Então, por que surgiu essa tese? Né? Por que surgiu essa discussão? Porque o PIS/COFINS ele tem como base de cálculo o faturamento. Né? E o faturamento ele tem uma conceituação, né, de faturamento produto da venda ali, é o resultado bruto, né, da venda da empresa, né, da operação ali comercial da empresa. E, contudo, quando a empresa emite a nota, dentro daquele valor da nota, né, do valor bruto da nota, eu tenho ali inserido o ICMS. Então, o que discutia-se? Que o ICMS ele compõe ou não o faturamento? O ICMS é ou não o faturamento da empresa? E o STF ele julgou a matéria, né, depois de mais de 20 anos de discussão, julgou a matéria de forma favorável aos contribuintes, decidindo que o ICMS ele não constitui faturamento das empresas. Né? A sistemática que a gente tem de tributação do ICMS, né, atualmente, ele circula, né, a empresa é responsável pela arrecadação do ICMS no primeiro momento, esse valor vai entrar nas contas da companhia, e a empresa vai repassar para o fisco estadual o valor do ICMS. Então, é meramente uma sistemática de tributação na qual o ICMS ele circula pela conta da empresa e logo na sequência ele vai destinado aos cofres públicos, né, dos estados. E esse entendimento ele foi avalizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, e nesse julgamento entendeu-se que a tributação do PIS e COFINS considera o valor da nota menos o ICMS. Então, um exemplo aqui para ilustrar, uma nota de venda de R$100, né? Digamos que tenha 18% de ICMS nessa nota, nessa venda, eu vou tributar PIS e COFINS sobre 82. A base de cálculo do PIS e do COFINS vai ser R$82 e não R$100 como era anteriormente, antes do julgamento aí da tese do século. Contudo, a União, vencida nessa discussão, ela começa a se preocupar. Primeiramente, ela vai ter que devolver, né, valores, tem ações que datam do início dos anos 2000, enfim, retroage 5 anos e pega todo esse período de discussão na ação aí para recuperação dos valores, então são valores bilionários, né, são valores muito altos, né? E a União ela começa a se preparar primeiro para provisionar, né, essas compensações. As empresas vão começar a compensar depois da pacificação do entendimento do STF. As ações individuais começaram a ser julgadas e isso possibilitou as empresas fazerem a habilitação dos seus créditos e iniciarem ali as compensações, né, a recuperação do que foi recolhido a maior no passado. Então a União ela começou a se movimentar primeiro para
equacionar essas devoluções. Segundo ponto, a exclusão do ICMS gerou teses filhotes, né? Outras discussões que são filhas dessa ação. Por exemplo, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para empresas prestadoras de serviço, que é o mesmo racional jurídico que a gente tem aqui. A exclusão do ICMS da presunção de lucro para a tributação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido para empresas do lucro presumido. Então, já é uma tese específica para empresas do lucro presumido, né, que também vai no mesmo sentido, mesmo conceitual, né? O faturamento ele serve para presunção de lucro, para apurar IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido no lucro presumido, e é o faturamento também para se apurar o PIS/COFINS. Se o ICMS ele não compõe faturamento para o PIS/COFINS, ora, não deve compor faturamento para presunção de lucro no IRPJ e na CSLL. Então, e uma outra tese filhote também é a exclusão do PIS/COFINS da própria base de cálculo. Aqui é uma discussão sobre a sistemática de cálculo. Por quê? Na formação de preço, o PIS/COFINS é calculado por dentro. Então, acaba onerando ali a base, né, alargando a base de cálculo do PIS e da COFINS também. Então, fora o problema que a União ela tem, no primeiro momento, né, o impacto direto, que é a devolução de valores pagos a maior de PIS e COFINS, ela tem que equacionar também as teses filhotes, ela tem que discutir essas teses filhotes para minimizar o impacto aí e o rombo. Qual que foi a primeira medida tomada pela Receita Federal? A Receita Federal, logo que teve a pacificação do entendimento, ela soltou uma COSIT, né, uma norma interna da Receita Federal, no sentido de que o ICMS ele deveria ser excluído na saída, né, na venda da empresa, e também deveria ser excluído do crédito, né, das aquisições da empresa. Então, a empresa adquiriu um produto para revenda ou matéria-prima, insumo, né, para a produção. Ela adquiriu um produto de R$100 para revenda. Esse produto, a sistemática de tomada de crédito, utiliza o valor bruto da nota. Então, eu vou tomar o meu crédito de PIS/COFINS sobre o valor bruto dessa nota. A COSIT da Receita, ela diz que não. Olha, é uma questão de isonomia, de aplicar o que você aplica na saída, você teria que aplicar na entrada, no crédito também. Só que aí a gente tem um problema estrutural, um problema jurídico, que a legislação do PIS e da COFINS, né, o arcabouço jurídico que envolve o PIS e COFINS, determina, né, que o crédito ele deve ser sobre o custo de aquisição. Então, é distinto, né, e o STF em nenhum momento ele julgou a tomada do crédito. Né? Então, a COSIT da Receita ela desrespeitava o ordenamento jurídico, era uma COSIT legal. Logo na sequência, nós tivemos um parecer normativo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E esse parecer, ele trouxe segurança jurídica, né? Porque muito embora os contribuintes tenham ganho a ação, mas dali para frente eu vou fazer as aquisições, eu tomo o crédito sobre o valor bruto, eu tomo o crédito descontando ICMS, então tinha um cenário jurídico de incerteza. E aí veio um parecer normativo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que trouxe a determinação de que o crédito é sobre o valor bruto da nota. Então, acabou com a dúvida, né? Contrariou a COSIT da Receita, fizeram uma análise levando em consideração a Constituição, levando-se em consideração todo o arcabouço de leis que envolve o PIS e COFINS, e chegou-se na conclusão, no entendimento que era o mais correto, que é o que o legislador buscou refletir, que o crédito, né, quando você faz a aquisição, o crédito é sobre o custo da mercadoria. E o custo da mercadoria é aquele estampado na nota, é o valor que a empresa adquirente efetivamente pagou. Perdão. Então, o custo da nota é esse, está na legislação. Aí ficou definido que o crédito é valor bruto, na minha saída eu excluo ICMS. Perfeito, melhor dos mundos. Aí nós tivemos mudança de governo, 2022 para 2023,
aí mudança de governo, veio o governo Lula. Aqui, pessoal, só fazendo um parênteses, a gente não tem nenhuma discussão de cunho político, tá? Eu estou trazendo fatos, né, do que está acontecendo, independente de ser governo Lula, governo Bolsonaro, aqui está no mérito político, tá? É a questão jurídica que nos interessa. Então, início do governo Lula. Toda troca de governo, isso é histórico, a gente vê ao longo do tempo visualizando esse tipo de situação. O governo novo, ele precisa de caixa para implantar o seu plano de governo, as suas medidas ali, enfim. É natural que a gente tenha alterações. E aí o governo Lula, logo no início do governo, ele trouxe uma série de medidas provisórias, de alterações para fomentar a arrecadação, né? Para ter um incremento no caixa do governo, para o governo poder ali iniciar as suas práticas sociais, enfim, definir ali o plano de governo, né? Para começar a operacionalizar. E uma dessas medidas foi justamente a MP 1159. E aí, o que a MP 1159 ela trouxe, tá? Muito embora a gente tenha o parecer normativo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que está vigente ainda, a MP 1159 ela faz uma alteração da legislação do PIS e da COFINS para determinar que a tomada do crédito, quando a empresa faz a aquisição de mercadoria, de insumo, a tomada do crédito deve levar em consideração o valor da aquisição menos o ICMS destacado na nota. Então, volta no entendimento da Receita Federal. E aí, como eu mencionei, a gente tem questões de ilegalidade, questões envolvendo inconstitucionalidade, a decisão do Supremo ela não analisou o mérito do crédito, mas a legislação do PIS e da COFINS ela determina que o valor é sobre a nota, né, o valor bruto da nota. E aí veio essa medida provisória. Quais são os pontos aqui que a gente tem que ter muita atenção? A medida provisória, ela foi publicada em janeiro. Ela tem uma validade de 60 dias, né? Então, essa primeira validade de 60 dias, ela finda-se agora em março. Só que pode ser prorrogado por mais 60 dias. E a entrada em vigor dessa nova sistemática tem que respeitar a anterioridade nonagesimal, né? Então, porque vai ter um acréscimo aqui, um aumento da carga tributária. O governo, muito embora a medida provisória tenha sido publicada em janeiro, o governo definiu que nesse tópico em especial, a vigência dela se dará a partir de 1º de maio de 2023. Então, vai respeitar ali a anterioridade nonagesimal, que se ela entrasse em vigor logo na sequência, seria um problema que a gente teria, né? Um primeiro problema. Então, essa MP, se ela for prorrogada agora, essa validade de 60 dias, e aí é uma providência apenas do Executivo, não depende do Congresso Nacional, ela vai ter essa vigência prorrogada, e a partir do dia 1º de maio a gente vai ter a entrada em vigor da medida provisória 1159. O que ela vai impactar? Tá? O governo ele tem uma estimativa de um aumento, né, da arrecadação em torno de 30 bilhões, tá? Só com essa alteração promovida pela medida provisória 159. Então, só essa virada de chave vai gerar aí um aumento na arrecadação de aproximadamente 30 bilhões de reais, tá? É o estudo do governo. Esses 30 bilhões é para o ano de 2023, né? Enfim, até o final aí do ano de 2023. Então, trocando aqui em miúdos, é uma situação que vai gerar um impacto muito grande. Tá? Então, como que a gente pode trabalhar essa situação para tentar remediar isso? Tá? Só que antes, eu gostaria de dar um exemplo aqui. Tá? Vamos pensar, falar um pouquinho com números. Tá? Então, eu tenho um exemplo, até um material que eu estava estudando hoje de manhã aqui. Imagina o cenário atual hoje, uma empresa que tem uma receita bruta de R$ 4.870, né? Então, ela teve ali nessa receita bruta de tributos R$ 980,82. Então, tirando da receita bruta os tributos, ela vai ter uma receita líquida de R$ 3.889,18.
O custo de mercadoria vendida aqui, tirando ICMS, PIS, COFINS e IPI, vai dar aproximadamente R$ 1.929,38. A gente teria um lucro bruto de R$ 1.959,81. A margem, na situação atual, né, fazendo esses cálculos, ela fica em torno de 40,24%. No cenário após a MP 1159 de 2023, usando os mesmos números, a mesma base. Receita bruta de R$ 4.870. Tributação, né, de R$ 980,82. A receita líquida aqui, ela vai conferir o valor de R$ 3.889,18. Contudo, eu vou ter uma alteração no custo de mercadoria vendida, porque o meu crédito não vai ser mais sobre o valor bruto da nota. Então, o meu custo de mercadoria vendida, nesse exemplo, ele vai subir para R$ 1.979,23. Eu vou ter uma diferença aqui no custo de mercadoria vendida de R$ 49,86, que representa 2,58%. Ou seja, é muita coisa, porque é um acréscimo de 2,6% ali na virada de um mês para o outro. E muitas empresas, dependendo da margem, ela não vai conseguir repassar, né? E aí o lucro bruto vai cair de R$ 1.959 para R$ 1.909, representando aqui 2,54% de redução do lucro bruto. Então, a gente tem um impacto financeiro aqui gigantesco, né? Eu vou acabar tendo uma redução do lucro da empresa, que hoje as margens já são muito apertadas, né? A gente, só voltando um pouquinho, é muito nítido hoje a questão da pandemia, né? Que é a crise mais recente. Mas, antes da pandemia, a gente pegou ali o último mandato do governo Dilma, já vinha uma situação bem delicada, né? Aí teve o impeachment, que também foi uma questão política que impactou na economia do país. Logo depois teve a questão da JBS, né? O presidente Temer sai ou não sai, e aí a gente teve um momento de instabilidade muito grande, né? Então a gente verifica aqui no escritório que muitas empresas já vinham machucadas, né, anteriormente à questão da crise aí da pandemia, né, do Covid-19. Então, a gente já vinha numa situação de sangramento de caixa, de dificuldade mesmo econômica e financeira, e aí entrou a pandemia e agora está dando um respiro para as empresas, e a gente tem esse cenário de mudança de governo, um cenário de incerteza, o governo precisando aumentar a arrecadação, enfim. E aí gerando esse tipo de situação. Quais são as medidas que nós temos, né, para buscar e remediar essa questão da medida provisória 1159, tá? Que é importante aqui. Eu aconselho todas as empresas do lucro real ingressarem com medida judicial para discutir essa alteração, tá? A gente tem, como eu mencionei, nós temos aí questões envolvendo ilegalidades, questões envolvendo inconstitucionalidades, a gente tem matéria para discutir. Então, tendo a prorrogação agora no final de março da vigência da medida provisória, é aconselhado o ingresso com ação judicial. Que tipo de ação judicial? Mandado de segurança. Por quê? O mandado de segurança é a medida mais segura que a gente tem aqui, né, nessa situação. Porque o mandado de segurança não comporta condenação em honorários de sucumbência, né? Então, se eu ingressar com a ação e eu não tiver êxito na discussão, eu não vou ter que pagar nada para a outra parte, para a União, não vou ser condenado. O custo de ação é muito baixo, né? Então, o teto, né, para você discutir uma ação acima de R$200 mil, você já recolhe o teto da Justiça Federal, que dá R$ 957 na distribuição da ação, e se houver a necessidade do recurso de apelação, mais R$ 957, né? Então, é um custo relativamente baixo para a empresa discutir. Fruto da discussão judicial, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma decisão liminar, garantindo ali que a empresa ela não passe a tomar o crédito na sistemática da medida provisória 1159. Então, a empresa ela poderia afastar essa vigência, tem elementos para isso, enfim, a gente ainda não tem histórico no judiciário, porque as empresas estão aguardando a prorrogação
né, desse prazo de 60 dias, porque aí a gente vai ter certeza de que a medida provisória ela vai ter vigência no dia 1º de maio para aumentar aí a tributação do PIS e COFINS. Então, esse é o primeiro ponto. A gente pode ter uma liminar. Tendo a liminar, a empresa ela pode já se aproveitar dessa decisão liminar e continuar a apuração do PIS/COFINS da forma como ela faz hoje. Contudo, é importante ter em mente que a liminar ela pode ser cassada em algum momento, tá? Então, é uma primeira decisão do processo, ela ainda é muito frágil. Então, a gente tem dois caminhos tendo a liminar. Primeiro caminho, aproveita da decisão e, enfim, gira, né, aproveita essa competitividade que a empresa vai ter, né? Quem não entrar com a ação, quem não tiver liminar, vai estar sujeito a um aumento da carga tributária, então possivelmente vai ter que repassar e perde competitividade. Então a empresa pode aproveitar isso para competitividade no mercado, primeiro ponto. Pode fazer o provisionamento desses valores, deixar o valor no caixa, investir na operação e provisionar isso, ou pode fazer o depósito judicial também. Por que é interessante o depósito judicial? A empresa, no primeiro momento, tem o mesmo custo, mas o depósito judicial da diferença garante que, se a liminar for cassada ou a gente tiver uma decisão desfavorável no final do processo, a empresa ela não tem que devolver nada, já está depositado o valor depositado em juízo segue a mesma atualização do tributo, então a empresa não teria nenhum desembolso, né, tendo o valor depositado. E a última opção eu tenho a liminar, mas não vou me aproveitar, vou continuar recolhendo o tributo da forma que está ali na medida provisória 1159. Essa última decisão de não aproveitar da liminar, a empresa vai acabar acumulando o crédito, né? Então, no final do processo, se tiver êxito no processo, aí ela vai pegar esse crédito e vai fazer compensação com os tributos vincentes, como é feito hoje com os créditos da exclusão do ICMS e da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, é primordial aqui a gente pensar na distribuição da ação para todas as empresas que são do lucro real, empresas comerciais do lucro real, tá? Então, não tem dúvidas acerca do ingresso dessa ação para preservar o direito, enfim, se a ação demorar 10, 15 anos para ser julgada, a empresa vai ter toda essa massa de crédito aí para jogar dentro da operação. E a chance de êxito aqui a gente vislumbra um cenário bem favorável. Eu gostaria de fazer agora, falar um pouquinho de outras medidas, tá? Só para a gente elencar aqui o cenário jurídico que a gente tem envolvendo a questão tributária, né? Então, a gente tem outras medidas aqui que eu vou falar também rapidamente aqui, de forma bem objetiva, que o governo está se movimentando muito para arrecadação, tá? E aí eu também vou entrar um pouco na questão de revisão fiscal, que é importantíssima para as empresas do lucro real. Um outro ponto, uma outra medida que o governo vai lançar a mão, questão do PIS/PASEP, né? Tem cerca de 23 bilhões que estão valores de trabalhadores, né, que estão ativos nos fundos do PIS/PASEP, né, no orçamento da União. E o governo ele pretende incorporar esses recursos, né? Olha só o cenário, é dinheiro de trabalhadores que o governo pretende incorporar ali no orçamento da União, para ele, né, utilizar ali como medidas públicas, enfim, para o plano de governo aí, tá? Esses valores, eles estão disponíveis na Caixa Econômica Federal, né? Então é aconselhado aí para todo funcionário verificar se tem valor a recuperar de PIS, né? PIS para funcionários aí da iniciativa privada e o PASEP para funcionários públicos, né? Então é importante que essas pessoas verifiquem, porque o governo federal ele está tendo um olhar aqui, ó, o valor está esquecido, a pessoa não fez o saque desse valor, eu vou usar aqui, né? Então é importante antes que esse valor seja utilizado, né? Depois vai complicar um pouquinho mais, a pessoa não perde o direito, mas pode ser que o valor não esteja disponível ali para saque imediato, tá? Então é uma medida do governo também. Uma outra medida aqui na virada do ano, tá? Então aqui o que aconteceu? No dia 30 de dezembro, foi publicado o decreto 11.322 de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, tá? Então,
a empresa ela tem recursos que estão aplicados, enfim, recursos que estão tendo rendimento, é a chamada receita financeira, e esse decreto do finalzinho de 2022, ele reduziu pela metade, né, a tributação das receitas financeiras. Então, reduziu para um percentual ali de PIS de 0,30 para 0,33% e 2% de COFINS, né? E aí, logo em 1º de janeiro de 2023, então, dia 30 de dezembro, 2 dias depois, veio o decreto 11.374 de 2023, que revogou o decreto 11.322 de 2022, restabelecendo as alíquotas cheias para o PIS e para a COFINS. Então, aí de 0,33% de PIS foi para 0,65% e de 2% foi para 4%. Então, dobrou-se a tributação das receitas financeiras. Tá? Aqui tem uma discussão acerca aqui dessa alteração, se teria que respeitar princípio de anterioridade, enfim. É uma discussão um pouco mais restrita, os valores são menores aqui, enfim, exceto se a empresa tiver uma receita financeira muito grande, o que, via de regra, não é normal, comum, mas eu trouxe aqui porque aqui, essa questão específica ela tem um impacto de aproximadamente 4,4 bilhões, tá? Então, é também um estudo do governo. Então, é toda uma movimentação para aumento aí da arrecadação, né? E, consequentemente, aumento da carga tributária das empresas, né? A gente teve agora, recentemente, a reoneração dos combustíveis, né? Principalmente da gasolina aí. Então, esse aumento aqui, essa reoneração dos combustíveis representa algo em torno de 29 bilhões, também acaba sendo repassado para a maior parte das empresas, né? O Brasil, muito embora o diesel não tenha sido reonerado nesse momento, mas a gasolina sendo reonerada, a gente tem muito transporte aí por veículos menores também, muitas empresas que utilizam veículos e acaba isso entrando na conta. Então, é mais uma questão aí que a gente acaba tendo um acréscimo também da carga tributária para todos, né? Na contramão desses aumentos, mas também visando a arrecadação, teve a publicação do programa Litígio Zero, que é um parcelamento que ele traz descontos de multa, juros e encargos legais, mas ele é muito restrito, né, para empresas que tenham processos administrativos em discussão, empresas que tenham débitos de difícil recuperação ou considerados irrecuperáveis pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal. Então, e o pagamento também, né, você tem descontos e o pagamento ele é somente em 12 vezes, né? Então, o valor a ser pago, né, depois da aplicação dos descontos, você tem que pagar em 12 vezes. Então, é um parcelamento que, ao meu ver, ele não é bom, tá? Então, muitos clientes têm questionado sobre esse parcelamento, ele não é interessante por conta desse prazo aí de pagamento em 12 vezes. Os descontos, quando a empresa preenche os requisitos, até que são bons, mas são requisitos complicados de serem cumpridos. Eu não tenho conseguido aqui que os clientes cumpram esses requisitos, porque é uma situação de débito vencido há mais de 10 anos, processo arquivado há mais de 15 anos. Então, se tiver essa condição, possivelmente a gente vai ter prescrição do débito, então não seria interessante o parcelamento. Eu trouxe isso aqui porque tem um fato interessante, tá? Historicamente, quando a gente vai ter um refis, antes do refis mesmo, com todos os benefícios, a gente tem a publicação de um parcelamento com uma condição não tão benéfica. E aí o governo ele tem um termômetro, né, de adesão, né, como que vai ser o volume de adesões. Se esse volume ele for pequeno, né, via de regra, esses primeiros parcelamentos que não são tão bons, o volume de adesão ele não é expressivo, aí depois o governo ele acaba alargando aí os benefícios e aí sim as empresas acabam aderindo a esse parcelamento. Então, tem um parcelamento vigente, né, até 31 de março de 23, no meu ponto de vista, não é um parcelamento interessante, e também aí uma análise histórica, eu acredito que deve vir um refis, tá? Após o encerramento desse prazo aqui. Tá? Então, é uma coisa que já aconteceu antes,
e a gente, por experiência, acredita que aí deve vir um refis mais interessante, tá? Uma outra medida também, o governo também está muito focado em tentar diminuir o volume de processos, principalmente no CARF, né? Então, tem uma alteração para o fim do recurso de ofício do fisco, que isso daqui nada mais é que quando tem uma discussão administrativa e o contribuinte teve um ganho na primeira instância administrativa, o fisco ele é obrigado a recorrer, né, que é o recurso de ofício. Então, ele não tem a faculdade de abrir mão do recurso, ainda que a matéria seja perdida, né? Então, ele tem que recorrer sob pena de crime, né? Então, essa alteração permite ali que o fisco ele não recorra em questões que já estejam com entendimento pacificado, já tenha jurisprudência pacificada. Isso daqui é interessante, né? O débito tem que ser abaixo de 15 milhões, né? Então é bem interessante para a maior parte dos contribuintes e também para um desafogo aí, uma diminuição de discussões administrativas no CARF. Então a tendência, isso daqui é uma medida boa, tá? Uma outra questão aí não é tão boa no âmbito administrativo é o restabelecimento do voto de qualidade no CARF. O que é o voto de qualidade? O voto de qualidade é o voto de desempate, o voto do fisco, né? O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, federais, e quando a matéria chega no CARF, ela é julgada por um colegiado com representantes dos contribuintes e representantes do fisco. Com essa medida, o voto do fisco ele vai ter o poder de desempate. Então, se uma discussão ela é julgada pelo colegiado e chega-se ao empate, o fisco ele tem o voto de qualidade. Então, o fisco ele desempataria a matéria. E aí é ruim para os contribuintes, né? Porque você teve empate, você vai acabar perdendo, porque o fisco ele é o voto de desempate ali. Então, é uma mudança que tende a representar um acréscimo aí também de recuperação de valores para o governo, né, na ordem de 50 bilhões, né? Então, a gente tem uma série de discussões aí no CARF que elas representam aí, remontam um valor total aí de aproximadamente 50 bilhões, né? Essa é a estimativa também do governo. Uma outra questão aqui que é importantíssima, né, que eu vou mencionar, é a revisão fiscal para empresas do lucro real. O que é a revisão fiscal? Desde 2018, nós temos tido um aumento das possibilidades da tomada de crédito sobre insumos. Tá? Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele proferiu um julgamento e passou o entendimento que insumo é tudo aquilo que é essencial e relevante para o desenvolvimento da atividade empresarial. Ajuda, mas não elucida a situação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que mudou, né, do que a gente teve virada de chave depois desse julgamento de 2018. Por exemplo, empresas varejistas, tá? Vamos imaginar aqui um supermercado. Supermercado, até esse julgamento do STJ em 2018, em suma, era tudo aquilo que era consumido no processo produtivo ou estava diretamente ligado à atividade fim. Tá? Supermercado, maquininha de cartão de crédito, as máquinas de cartão de crédito, né? O meio eletrônico de pagamento, varejista, um supermercado. A maquininha, ela não, até o entendimento de 2018, ela não está, dá para a gente defender que ela está diretamente ligada à atividade do mercado, mas é difícil, é frágil, por quê? A atividade do mercado é venda de mercadoria, é venda de produtos alimentícios, enfim. Então, qual que seria? Né? É um meio de venda, né? É uma ferramenta de venda, mas eu não ter a maquininha de cartão me impossibilita de desenvolver a atividade? Até então, entendia-se que não. Né? Você pode desenvolver a atividade sem ter a maquininha de cartão. Então, esse crédito não era possível até o julgamento do STJ em 2018. Depois desse julgamento do STJ, os conceitos de relevância e essencialidade. Qual que é o parâmetro? Ficou muito mais claro. Maquininha de cartão de crédito.
Se eu tenho uma loja, eu atendo varejo, né, um supermercado atendendo varejo, eu tiro essa máquina de cartão do meu supermercado, eu vou perder em torno de 80% do meu faturamento. Mais de 80% hoje das pessoas fazem compra com cartão de débito ou crédito. Né? E agora está entrando o Pix também, mas o Pix não tem custo. Mas hoje o grosso de vendas no varejo é acima de 80% aí, débito e crédito, cartão. Então, se eu tirar da minha loja a maquininha de cartão, possivelmente, no melhor dos mundos, eu vou perder 50% do meu faturamento. Então, é muito relevante. É essencial eu ter o meio eletrônico de pagamento, para eu ter plenitude da minha atividade nesse exemplo. Então, é essencial e relevante, dá para tomar o crédito. Então, para ficar um exemplo muito claro, até o julgamento do STJ, crédito de maquininha de cartão, PIS/COFINS, não toma, risco alto, o fisco não entende que está diretamente ligado à atividade fim. É uma ferramenta que você disponibiliza para o cliente, mas não tem uma ligação direta ali. Depois de 2018, essencial e relevante. Eu não consigo desenvolver plenamente a minha atividade sem ter a maquininha de cartão, então dá direito a crédito. Então, por que eu gosto de dar esse exemplo? Porque isso daqui denota a dinâmica da mudança. A legislação em si não teve nenhuma alteração. A gente teve uma alteração do entendimento da norma jurídica. E essa alteração me possibilita eu fazer uma recuperação de um crédito de forma segura. Eu trouxe até o momento medidas que o governo está tomando para aumentar a arrecadação. E essas medidas estouram e impactam diretamente nas empresas. Né? Então, a maior parte das empresas não vão conseguir fazer o repasse dos seus produtos. Né? Se conseguisse fazer o repasse, estava ótimo. É o melhor cenário, mas não vai conseguir. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para dentro da minha empresa e verificar se eu estou tendo a melhor eficácia tributária. Né? Se eu consigo, de forma lista, de forma segura, minimizar os impactos tributários que eu posso ter daqui para frente com essas alterações do governo. A medida 1159 de 2023, né, a 1159 de 2023, eu acredito que a gente vai conseguir derrubá-la no judiciário, mas até lá pode ser que eu seja onerado por ela. Então eu preciso me precaver, fazer a lição de casa para que o impacto que essa medida provisória me causa seja o menor possível. Porque se eu conseguir afastá-la, eu coloque isso como lucro dentro da minha empresa, eu faça ganhe competitividade, eu repasse uma parte para o meu cliente, outra parte eu consiga reverter em margem para a empresa. Então, é importantíssimo olhar para dentro de casa. Né? Eu dei esse exemplo da máquina de cartão. A gente tem N exemplos aqui dentro do escritório. Eu tive um trabalho que nós fizemos dentro de uma indústria metalúrgica. Uma das etapas do processo produtivo era o polimento da peça. E o polimento da peça, o melhor material para polir a peça era papel higiênico, né? E um papel higiênico de boa qualidade, caro. Então, quando a gente foi fazer o trabalho, olhou os documentos fiscais, tinham uma conta de uso e consumo gigantesca de papel higiênico. E uso e consumo não dá direito a crédito, mas o insumo dá. E aí, poxa, está errado a contabilização, o que aconteceu? Fomos na empresa entender o processo produtivo, falou, olha, e essa conta aqui? Aí o rapaz do fiscal passou a gente um responsável pela produção, ele pegou e falou, olha, está aqui, a gente usa aqui, então tem que mudar essa conta na contabilidade e não é uso e consumo, joga como insumo, porque está sendo consumido no processo produtivo e hoje, né, com o entendimento da essencialidade e relevância, sem aquele material eu não consigo fazer a minha peça de forma até a qualidade, a melhor qualidade ali, então dá direito ao crédito. Por que eu estou dando esses exemplos? Empresas do lucro real, a sistemática da não cumulatividade é o dia a dia da empresa. Então, muitas vezes a gente aborda uma empresa para desenvolver o trabalho, eu já faço, eu já tomo crédito de tudo. Mas será que está tomando na plenitude? Será que olhou-se para dentro da operação com esse viés de abarcar as mudanças, né, de entendimento, decisões recentes do CARF? Então, é importantíssimo olhar para a gente minimizar aí para rebater esses efeitos que a gente vai ter com essas novas medidas que vão entrar em vigor
em breve. Essa da medida provisória 1159 de 2023 vai entrar aí no dia 1º de maio. Pouco mais de um mês a gente já vai ter um acréscimo aí, como eu dei exemplo aqui, de mais de 2,5% na tributação das empresas. A empresa vai perder margem ali, acima de 2,5%, que é uma margem extremamente significativa. Então, pessoal, eu abro para perguntas aí, né, o que eu gostaria de expor hoje aqui para vocês é esse cenário jurídico, né, de início de novo governo, todas as inseguranças que a gente está acompanhando aí no essa questão de mudanças aí de movimentação para aumento da carga tributária e medidas que a gente pode tentar se precaver, né? Buscar ali minimizar esses eventuais efeitos, né? E agora eu abro aqui para perguntas, né? Para as questões aí, enfim, para os participantes. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, não entraram questões, vou deixar aqui os nossos contatos, tá? E dúvidas a gente está à disposição. Agradeço aí a participação de todos, tá? Me coloco à disposição. Aqui está o meu e-mail, podem me mandar o e-mail com dúvidas, enfim. E a gente está à disposição para conversar mais sobre o assunto.